Olá, internautas, tudo bem? Boa tarde. Estamos iniciando nessa quinta-feira mais uma edição do Módulo Saúde. Hoje, quinta, 23 de novembro de 2023. Ainda, é claro, debatendo aqui, trazendo esse tema que é o Novembro Azul. Mas antes, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho sempre aqui na Módulo FM, você que nesse momento está acompanhando através do seu radinho tradicional, Módulo FM 96,1, através das plataformas digitais, Facebook ao vivo, YouTube ao vivo. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua audiência aqui na Módulo FM. Novamente com esse tema, Novembro Azul, estou trazendo aqui para a gente fechar esse mês, o Dr. Marcel Moura, urologista. Dr. Marcel, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação conosco, para a gente, mais uma vez, auxiliar a comunidade com esse tema tão importante que está fechando aí, essa campanha Novembro Azul. Boa tarde. Boa tarde, Jânio. Boa tarde a toda a Módulo FM. É um grande prazer novamente estar aqui, falar sobre esse tema tão importante, que é o Novembro Azul, que é esse mês de conscientização do homem da saúde masculina, focando agora, discutindo um pouco sobre o câncer de próstata. Lembrando que o Novembro Azul, a gente não só fica restrito no câncer de próstata, a gente tenta melhorar a saúde do homem em geral. Então, eu estou à disposição hoje para a gente falar sobre esse tema tão importante e estou à disposição. Mas como o senhor percebe ou vê esse engajamento nesse mês de novembro, A gente percebe aí, através das mídias, o rádio aqui também, dando a sua parcela de contribuição. Qual a importância desse mês? Esse é um mês, Jânio, muito importante nessa conscientização da saúde masculina. A gente falando sobre o câncer de próstata, o câncer de próstata é o tumor mais prevalente no homem. Só para a gente ter uma ideia, em 2023 vai ter em torno de 71 mil novos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil. Só de forma comparativa, aí, ano passado a gente teve 66 mil novos diagnósticos, então teve um aumento aí de 10%. Infelizmente, isso foi devido à pandemia e muitos homens perderam o acompanhamento, parou de fazer seus exames. Então, a gente tenta trazer esse tema que é tão importante para a gente fazer esse cuidado, porque acaba aumentando o número de diagnósticos de câncer de próstata, só que a gente tenta fazer esse diagnóstico na fase inicial. Como a gente vai falar um pouquinho mais na frente, na fase inicial a chance de cura é muito mais alta. Agora, como levar esse homem, Tem essa questão, O homem tem aquele, esse preconceito que eu posso falar aqui, ir ao médico, fazer exames. Como trabalhar essa questão no homem para levar ele a fazer seus exames periódicos? É uma pergunta muito importante. A gente sabe que o homem no dia a dia ali, na sua correria do trabalho, é difícil às vezes tirar um tempinho para cuidar da saúde, Muitos homens me questionam, falam, doutor, mas eu não estou sentindo nada, para que eu vou ficar procurando um problema, A gente tem que lembrar que o câncer de próstata, infelizmente, na fase inicial, não dá sintoma. Por isso que é importante a gente fazer os exames, tá? Lembrando que a gente está vindo ainda Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama na mulher. Então, o mês seguinte é o Novembro Azul, que é a conscientização do câncer de próstata. Então, a gente tenta trazer essa rotina das mulheres, A gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas, faz seus exames periódicos desde mais novo. A gente, homem, infelizmente, não tem esse costume, mas a gente está vendo que o preconceito, que antigamente tinha muita resistência dos homens, a gente está vendo que hoje em dia diminuiu bastante. Então isso é muito bom e a tendência com os anos é cada vez melhorar. Então, Marcel, o senhor como urologista, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de próstata? Isso, a gente vai falar sobre alguns fatores aqui, não quer dizer que essas pessoas vão desenvolver o câncer de próstata, tá? Mas é importante você que está ouvindo detectar algum desses detalhes. Às vezes seu irmão, seu esposo, seu avô, às vezes tem algum fator desse que é importante da gente levar no seu médico de confiança. Quais são os fatores de risco para desenvolver o câncer de próstata? O principal é a idade. Então, a partir dos 40, 50 anos, todos os homens, o ideal é fazer seus exames periódicos. Com o envelhecimento, a próstata ela pode ir sofrendo algumas alterações que pode desenvolver o câncer de próstata. O segundo fator de risco muito importante é o histórico na família, ou seja, se você tem um irmão, um pai, aumenta a chance até de 2 a 6 vezes o risco de desenvolver um câncer. Então, quem tem história na família de irmão ou pai tem que ficar de olho, tá? Lembrando que a população afrodescendente da população negra possui um risco de desenvolver um tumor mais agressivo, mais precoce, mais no início. Então, por isso que essa população também é importante. A população da obesidade, pessoas mais acima do peso,
e aquelas pessoas que não seguem hábitos de vida saudáveis, que é não praticar atividade física, fumar, beber, tudo isso aumenta um pouco, indiretamente, o risco de desenvolver o câncer de próstata. Agora, doutor Marcel, quais são os sintomas mais comuns, né, do câncer de próstata e em que estágio eles costumam aparecer? A maioria dos cânceres de próstata, Geninho, ele demora muito tempo para desenvolver. Então, a gente tem um pouco de tempo para fazer esse diagnóstico. Porque a gente faz os exames uma vez por ano, porque o tumor vai crescendo lentamente, então é um intervalo tranquilo. Infelizmente, no início do desenvolvimento do câncer de próstata, como a próstata é tipo uma noz e o canal do xixi passa dentro dela, normalmente o tumor desenvolve na parte de fora, então demora para iniciar os sintomas. Então, os principais sintomas são o quê? São, às vezes, aquela urgência de ter que sair para fazer xixi, sangramento na hora de urinar, na hora de ter relação sexual, na hora do orgasmo, na ejaculação, sai sangue, sente dor na hora de fazer xixi, tem que acordar muitas vezes para urinar. Então, alguns sintomas da urina, porque a próstata ela controla, faz esse controle urinário. Então, se tem alguma patologia na próstata, pode estar desenvolvendo algum tumor. E quais são os métodos de diagnóstico que são utilizados para identificar o câncer? Eu sempre falo com meus pacientes, Jânio, que o câncer de próstata é um tumor muito acessível. É muito mais fácil da gente fazer do que o paciente tem um tumor no cérebro, por exemplo, tem que fazer uma ressonância de última geração. Não, o câncer de próstata a gente consegue detectar ele com a consulta médica e com o toque retal. Então, na consulta médica, a gente vai observar aqueles fatores de risco que eu falei aqui, se o paciente está sentindo alguma coisa, se está apresentando alguma dor, algum sangramento, e a gente deve fazer também o toque retal, que na mesma consulta a gente aproveita e examina. O toque retal, infelizmente, tem uma leve resistência, né, um pouco dos homens, mas hoje já está melhorando já, mas a gente fala que o toque é indolor, é rápido, a gente usa uma pomada anestésica, e isso é importante da gente fazer o diagnóstico. Então, a história clínica e o toque. Teve algum dos dois que às vezes teve a suspeita, também a gente tem que fazer o PSA, que é o exame de sangue. Suspeitou, às vezes tem que fazer algum outros exames, que seria a biópsia. Tem uma pergunta aqui, quase que o senhor já citou aí, né, doutor Marcel? Quais são as opções de tratamento, né, que estão disponíveis para o câncer de próstata e como elas variam de acordo com o estágio da doença? Isso, o câncer de próstata, gente, é muito bom a gente falar isso. E hoje em dia a gente tem um hospital do câncer aqui na cidade, né, assim, já está realizando essas cirurgias oncológicas da parte urológica quase todos, então muito boa realizada lá na Santa Casa. O câncer de próstata, se a gente consegue fazer o diagnóstico na fase inicial e faz o tratamento, existe o quê? Uma chance de cura de 90%. Então esse é o dado mais importante que a gente tem que falar. Os tratamentos são o quê? A primeiro lugar teria a cirurgia, que é a prostatectomia radical, então a gente vai tirar toda aquela próstata e mandar para análise, tá? Teria também a fazer a radioterapia, que seria queimar toda a próstata, não vai só queimar o tumor, vai queimar toda a próstata, a chance dele ficar curado aí é muito alta. Só para a gente ter uma ideia, tumores muito pequenos, muito indolentes, que o paciente tem muito problema de saúde, o PSA mais baixo, o toque normal, a gente pode até fazer o acompanhamento desse paciente a longo prazo sem fazer nem a cirurgia nem a radioterapia. Então, o ideal é passar no seu médico, tirar as dúvidas que todo tratamento existe a chance de alguns efeitos colaterais, que aí o médico vai conversar com você. Existem, doutor Marcel, medidas preventivas e quais são elas? O câncer de próstata, infelizmente, a gente não tem aquela prevenção completa. Vou tomar tal remédio para prevenir. Infelizmente, não foi desenvolvida ainda. Mas a gente possui alguma prevenção que é a primária, que é o quê? A gente fazer um estilo de vida saudável, evitar o tabagismo, o etilismo, praticar atividade física, tudo isso indiretamente a longo prazo vai diminuir o risco de desenvolver o câncer de próstata. Então a gente tem que fazer essa prevenção primária e fazer também a prevenção secundária, que seria o quê? A gente fazer nossos exames periódicos. Uma vez por ano, o homem separar uma data ali para fazer seus exames e seu check-up. Doutor, é possível ter uma vida sexual saudável após o tratamento do câncer de próstata? Pode sim. A cirurgia, vamos falar primeiro da cirurgia do câncer da próstata, que a gente tira toda a próstata. A próstata, inicialmente, ela serve para segurar a urina e preservar a função sexual. Então,
60% a 70% dos pacientes que são submetidos à prostatectomia radical, que seria tirar toda a próstata do tumor, desenvolve algum distúrbio sexual. Mas normalmente esses mesmos 70 em cima de 70, pode o quê? Melhorar com a medicação. Então, normalmente só 20% a 30% dos pacientes aí que pode levar alguma disfunção erétil refratária à medicação, mas existe ainda a opção da injeção e no último caso poderia até realizar a prótese peniana. Então é importante a gente deixar a mensagem que todos os tratamentos têm efeitos colaterais, mas existe tratamento para esses efeitos colaterais. É feito, doutor Marcelo, um tratamento, né? É feito um acompanhamento após o tratamento de câncer. Isso. E quais são os riscos? Isso. Depois da cirurgia, vai mandar um material para biópsia, vai ver que aquele paciente está curado, mas dependendo do grau de tumor, esse paciente nos primeiros 2 anos pode ter que acompanhar de 3 em 3 meses nos primeiros 2 anos. Tem alguns tumores que é mais indolente, pode acompanhar de 6 em 6 meses só com um PSA. Que aí, por quê? Porque às vezes o tumor, ele pode a longo prazo, depois de 2, 3, 10 anos, é muito raro depois de 10 anos, mas pode começar a subir o PSA e às vezes aquele paciente precisa de um novo tratamento. Então, quando o paciente é submetido à cirurgia, não quer dizer que aquele paciente está curado e vai embora para casa e nunca mais volta no médico. Normalmente vai fazer o acompanhamento pós-operatório. E, doutor Marcelo, quais são os principais desafios enfrentados atualmente no diagnóstico e tratamento do câncer? A principal, os desafios, Jânio, é na verdade o acesso à informação, né? Que a gente vê que a Módulo ela é bem ativa sobre isso, trazer essas informações. Às vezes você está ali fazendo almoço e aí você ouve uma informação e aí aquele acompanhante ali, às vezes seu esposo está indo direto no banheiro, teve um sangramento, o homem normalmente fica, não sabe se aquilo ali é uma coisa normal ou não. Então essa é o importante da gente trazer essas informações para tentar gerar essa conscientização para fazer seus exames periódicos, entendeu? E a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, às vezes, no acesso à saúde, mas lembrando que patrocínio hoje está bem posicionado com isso, assim, a prefeitura, na Santa Casa, tem muitos bons urologistas, né, que aí consegue sim dar demanda desses pacientes, fazer a biópsia, fazer o tratamento. O câncer de próstata normalmente não é aquele câncer agressivo, que tipo assim, quando o paciente tem um câncer de fígado e pâncreas com 3, 4 meses, infelizmente, às vezes o paciente falece. Não, o câncer de próstata, ele demora lentamente para crescer. Então, a gente tem um pouco de tempo para fazer seus exames, fazer seu check-up, passar no médico, retornar e depois pedir a cirurgia, se for o caso. Então, o ideal é sempre fazer seus exames periódicos para fazer uma prevenção maior. Muito bem, doutor Marcelo, algo mais que o senhor gostaria de acrescentar aqui nesse final do Módulo Saúde desta quinta-feira? Queria deixar uma mensagem final que seria: todos os homens a partir dos 50 anos devem fazer seus exames periódicos todos os anos com o toque retal e o PSA. Aquelas populações que a gente citou com fatores de risco, seria da raça negra, história na família e obeso, deve começar 5 anos antes. Então, essa é a mensagem final para você detectar. Pergunta às vezes seu avô, seu tio, se já fez seu check-up. Se não fez, o ideal é procurar seu médico de confiança, tá? Lembrando que eu sempre deixo uma mensagem final que como é que vocês querem estar, às vezes, daqui 5, 10, 15, 20 anos? Às vezes quer estar em cima da cama, bem sentindo alguma coisa, com seus filhos, netos, esposa. Então, queria agradecer a oportunidade, tá, Jânio? Então, eu sempre estarei disponível aqui para esclarecer qualquer assunto. Muito bem, final aqui do Módulo Saúde desta quinta-feira. Recebi aqui hoje o urologista Dr. Marcelo Moura. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira, né? Se você perdeu a entrevista, calma, porque está lá no Facebook da Módulo FM e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Vem aí a segunda parte do Jornal da Módulo FM, sequência Módulo Esporte, e às 13 horas o cowboy Anderson Salles apresentando aí o Conexão Módulo FM. Tenham todos uma ótima tarde. Tchau, tchau. Até a próxima.